pessoal, estamos aqui na Expert gravando um podcast e eu estou aqui hoje com o Marcos Freitas, sócio fundador da Panorama Azequest, nossa empresa de imobiliário que nós adquirimos desde 2022, né, Marcos? Então, desde 2022 a Panorama já distribui seus fundos através da Azequest e a gente vai trazer um pouco hoje para vocês de como é que o mercado imobiliário se comportou, como é que foram o desempenho dos nossos fundos imobiliários, falar um pouco de perspectivas. Marcos, bom dia. Bom dia, Vinícius. Muito obrigado por tomar seu tempo aí para ficar aqui e passar uma mensagem para os nossos investidores. É um prazer, obrigado você. Marcos, sem sombra de dúvida, o ambiente para imobiliário segue um ambiente bastante pujante, né? Com muitos lançamentos, quer seja no segmento residencial, de galpões logísticos, sobretudo aqui na Praça de São Paulo, no estado, na região sudeste, mas no meio do caminho a gente teve uns juros, né, Marcos, que imaginava-se que poderiam cair já esse ano e a gente teve um contrapé, os juros acabaram subindo, foram para 15% e a gente sabe, o investidor sabe que isso acaba impactando um pouco perspectivas, né, principalmente na parte de imobiliário, pelo custo de capital. Então eu queria que você trouxesse para os nossos investidores da Azequest uma mensagem de, nesse ambiente, né, com juros mais altos, foi desafiador? Como é que a Panorama se portou em relação a isso? Mudou alguma estratégia? Como é que vocês têm feito a gestão dos nossos fundos imobiliários? Como é que você está vendo aí esses juros mais altos? Como é que isso impactou os últimos 12 meses? Perfeito, Vinícius, obrigado. Não, de fato, né, claro que o mercado imobiliário ele é sempre muito vinculado à questão dos juros, né? Então é uma questão que a gente se preocupa bastante e tem que acompanhar de uma forma bem próxima. A gente tem duas principais estratégias na Azequest Panorama, que é a estratégia residencial e de logística. Olhando primeiro para o mercado residencial, o que a gente viu é que, embora os juros tenham subido, as incorporadoras continuam vendendo bastante e tendo uma performance bastante adequada. E isso é o que a gente mais acompanha para ver que elas estão com balanços saudáveis e conseguem repagar os nossos CRIs, que são os instrumentos que a gente usa para financiar os empreendimentos imobiliários. Claro que, vendo que os juros iam subir durante os últimos 12 meses, o que a gente fez foi olhar para projetos mais resilientes, com mais margem de segurança, com os quais a gente ficava mais confortáveis para seguir financiando esses projetos. Então hoje a gente tem uma carteira bastante resiliente, a gente está bem confortável com as empresas com as quais a gente financiou e a gente entende que daqui para frente a gente vai continuar melhorando o perfil da carteira. Ainda no mercado residencial, tem uma coisa muito positiva que aconteceu muito por conta desse cenário de juros mais altos, que é a diminuição da disponibilidade de dinheiro da poupança, que historicamente é o que financia as incorporações imobiliárias. A consequência disso, para quem está na ponta de financiar empreendimentos, e a gente foca muito em São Paulo, empreendimentos mais resilientes em São Paulo, é que a gente consegue prover capital para empresas melhores, que até então só faziam empreendimentos através dos principais bancos. Ou seja, para nós, o aumento de juros, de certa forma, acabou trazendo, através de uma disponibilidade menor de capital da poupança, as assets independentes têm conseguido ir direto com as grandes construtoras e fazer financiamentos, CRIs melhores. Sim, cada vez mais, e por conta dessa questão da diminuição da disponibilidade da poupança, cada vez mais são as assets, o mercado de capitais que está financiando o mercado residencial. E aí a gente acaba conseguindo acessar cada vez mais players e projetos melhores, o que para o nosso cotista é muito bom. O que a gente acaba vendo, né, Marcos, é que assim, independente da situação de juros mais altos, os empresários brasileiros e principalmente os construtores são calejados em trabalhar com juros altos, ou seja, fazendo a engenharia financeira correta do ponto de vista de alavancagem, se você está vendo na frente um nível de vendas que não está caindo, e é o que a gente vê, a gente não viu quebradeira de construtora, muito pelo contrário, né? É isso aí, a gente está assim, a gente segue acompanhando,
tem uma preocupação grande de sempre estar muito próximo das construtoras e acompanhando os números de vendas, Lançamentos. de lançamento, né, de performance, mas a gente não tem ainda nenhuma indicação, não tem nenhum sentimento de que algo possa acontecer mais grave. Mudando de assunto e indo para, vamos dizer, a parte 2 do DNA da Panorama, que é exatamente o segmento de galpão logístico, né? Esse segmento, sem sombra de dúvida, existe uma demanda muito maior do que a quantidade de galpões disponíveis, principalmente nas regiões mais próximas aos grandes centros distribuidores. Essa é uma tese extremamente resiliente que a Panorama trabalha com essa tese, seja na construção dos galpões, seja com fundos que fazem aluguel de galpões. Como é que a Panorama está vendo esse mercado específico de logística, de distribuição e como é que isso está se transformando em performance para os nossos fundos, principalmente os fundos de crédito e o fundo de galpão logísticos? Não, é isso mesmo. Assim, a gente vê no logística, a gente vê é muito nítido essa diferença da sensação do mercado de capitais, que é uma sensação de o juros está subindo, os caps têm que ser mais altos, uma preocupação do investidor com a performance operacional dos ativos. Do lado operacional, do lado da demanda por ativos dos inquilinos, isso a gente vê cada vez mais inquilinos dispostos a pagar mais aluguel, cada vez mais inquilinos precisando mais de espaço e uma demanda cada vez maior por projetos, por ativos perto dos grandes centros consumidores. Isso é, claro, principalmente motivado pelo aumento da penetração do e-commerce no varejo, né? Então, as empresas que querem fazer essa última entrega, você pede entrega no mesmo dia, Amazon, Mercado Livre, agora Shopee, elas têm uma demanda muito grande para o galpão logístico. E essa demanda acaba se traduzindo em maior aluguel e maior necessidade de espaço dessas empresas. Perfeito. Marcos, para passar uma mensagem final para os nossos investidores. Estamos aqui meados de 2025, estamos com uma perspectiva, seja política, né, de um momento melhor daqui para frente, que vai passar por uma queda de juros, que vai acabar trazendo também um refresco, né, um alívio. Isso deve fomentar principalmente a recuperação dos fundos imobiliários. Eu chamo a atenção, especialmente nosso fundo imobiliário de galpão logístico, só esse ano aqui já teve uma super recuperação, a partir do final do ano passado, onde os juros flertaram por subir mais do que se esperava. Os fundos imobiliários como um todo, o IFIX, né, Marcos, sofreu, e esse ano aqui a gente já tem visto uma bela recuperação para os investidores. Qual que é a sua mensagem para quem hoje tem um fundo imobiliário listado ou para quem quer entrar? Eu acho que, de forma geral, o mercado começou a se recuperar a partir do final do ano passado, né? As cotas estavam, de todos os fundos, não estou falando só dos nossos, né? Todos os estavam fundos. Muito depreciadas, estavam a preços realmente muito baixos, e eu entendo que, assim, você tem que fazer, claro, o filtro para os melhores ativos, para os melhores produtos, né? Não é tudo que vai melhorar, mas eu entendo que, de forma geral, o mercado tende a se recuperar, sim. A gente chegou aí no que a gente espera, que é o topo dos juros, né? A gente imagina que daqui para frente vai demorar, mas vai cair ao invés de subir, e é isso que o mercado olha, né? Você tem que olhar para a perspectiva de queda e não para o patamar atual de juros, né? Então a gente imagina que tem aí dos próximos 12